Tá, estamos aqui. Bom dia a todos. Uma ótima terça para a gente. E hoje a gente está com uma convidada especial, uma jornalista aqui muito conhecida na região dos Lagos, muito conceituada. E ela vem hoje bater esse papo comigo para orientar, né, a todos, para comentar um pouco sobre as fake news, a polêmica das fake news, de uma maneira jornalística, profissional, no caso. E ela é a Renata Cristiane, do portal RC 24 Horas, e já está aqui com a gente. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda ao 15 Minutos com Júlia Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente. Bom dia, E Júlia. seja bem-vinda. Bom dia, Júlia. Bom dia aos internautas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar junto aqui com você, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre fake news e tudo mais que pintar de assunto. Satisfação enorme receber esse convite. Espero poder contribuir e fazer com que esse papo fique interessante para todo mundo também entender a importância desse tema. Com certeza, com certeza. E aí, Renata, vamos lá, né? Fake news, né? No início da pandemia, a gente já sabia da existência de notícias falsas como profissional, né? A gente está falando. A gente, quando identifica uma notícia duvidosa, falsa, a gente já sabia que existia. Mas durante a pandemia, desde quando decretou a quarentena, né? Que foi o problema todo, foi a partir daquele momento que decretou a quarentena, e aí começaram as fake news disparadamente de todos os lados, né? A gente hoje sabe que houve, depois a gente vai entrar até nesse assunto, houve um monte de robôs né, disseminando essas fake news, mas elas partiram de alguma fonte, né, de algum lugar, que também está sendo investigado. Como foi a tua reação quando tu entrava na tua timeline, lá no Face e nas suas redes sociais, e aí de repente tu vê aquelas notícias que, tipo assim, você vê, isso é falso, gente, como assim estão publicando isso? E estão repercutindo isso? Qual foi a sua reação, Renata? Fala comigo. Bom, Júlia, eu identifiquei esse movimento, eu particularmente percebi essa movimentação toda, isso lá no período eleitoral, junho, julho de 2018. Foi o período que eu percebi que havia um movimento muito estranho na internet, peculiar demais, né? Que começa ali com aquela história do kit gay, que acho que foi o grande start disso tudo. Então foi na campanha eleitoral que a gente viu com muita força a propagação da fake news, com muita força a propagação de um movimento que era visivelmente orquestrado, porque os discursos eram idênticos, os memes sempre feitos pela mesma atriz, a desconstrução de argumentações com base numa fala unificada. Isso ficou muito claro, eu percebi, porque trabalho diretamente com a internet, com a produção de conteúdo para a web. Então, eu percebi muito claramente que havia algo de diferente já no começo de 2018. Para te falar a verdade, quando aquelas manifestações pelos 20 centavos, se eu não me engano, pós-manifestação dos 20 centavos, eu já comecei a identificar uma hostilidade crescente na internet, também muito especial, muito destacada. E aí isso se aprofundou com as eleições de 2018. Eu tentei chamar a atenção porque eu sofri vários ataques, muitos ataques, porque tentava, de alguma maneira, contra-argumentar as colocações que eram feitas para as pessoas que tinham um pensamento progressista, pessoas mais alinhadas com a esquerda, ou as pessoas que estavam entendendo, do ponto de vista da geopolítica, o que aconteceu com o Brasil, aquilo que a gente chamou de golpe contra a Dilma em 2016, que culminou com a eleição e a vitória do Bolsonaro nas urnas. E hoje, quando a gente pensa que aquele processo todo das fake news, dos robôs, dos perfis falsos, do conteúdo mentiroso deliberadamente, ele iria cessar com a vitória do Bolsonaro, e aí, a partir daquilo, então, nós teríamos, né, a volta da verdade como protagonista central no conteúdo, seja ele para web, TV, rádio ou onde for.
Aí a gente percebe que isso também passa a ser uma ferramenta de sustentação de poder. E aí, quando a gente se depara com uma pandemia atravessando esse governo e o Bolsonaro querendo evitar que as pessoas façam isolamento social, aí a gente volta a perceber o modus operandi da fake news, agora, então, a serviço da opinião do Bolsonaro, que era contra o isolamento e que acha que é só uma gripezinha. Pois é, né? Você destacou bem a coisa perfeita, porque já eu não estava no Brasil no período, mas já te seguia os grupos, sempre tive uma atividade muito grande na internet, desde quando começou, entendeu? E estava justamente em Buenos Aires e justamente estudava, né? Me aprofundava no web desenvolvimento, né? Administração web, web desenvolvimento. E notei essa movimentação anômala, esse discurso de ódio exacerbado, ataques assim violentos, né, a pessoas, a disseminação de notícias falsas. Você via assim que não tem possibilidade, né? A pessoa que realmente, um profissional de comunicação, ele sabe identificar que ali tem alguma coisa duvidosa. É por isso que existe o jornalismo investigativo. Por quê? Porque ali você vai investigar se é sim ou se não, de onde vem a fonte e tudo isso. Aí as pessoas que não têm esse conhecimento técnico caem nas fake news. E de lá aconteceu toda essa história mesmo, né? Veio com os manifestantes lá também, a partir daquele momento, na Paulista, do Pato, né? Da Fiesp, dali aqueles movimentos, né, ali que se juntaram, né, pelo impeachment também de Dilma, ali também começou a montar-se outros gabinetes. Porque eu acredito que não tenha só um gabinete do ódio, hein? Eu não acredito só nessa que é só um gabinete. Existem vários gabinetes do ódio. Tá? Já se fala em multiplicação, né, desse modus operandi. Isso foi um detalhe que a deputada Joyce Hasselmann chamou a atenção na CPMI da fake news. Ela explicou que os deputados bolsonaristas eles estavam reproduzindo o mesmo modus operandi que vinha sendo desenvolvido pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Entendo. O que acontece? O que eu notei muito mesmo, foram os ataques a todos. Quem era opositor, né? Existia sempre uma fake news, aparecia do nada no seu zap ou na sua timeline, uma notícia duvidosa sobre a reputação, né, daqueles opositores. Seja eles poderiam ser jornalistas, pessoas comuns, empresários e principalmente políticos, né, que estavam naquela disputa acirrada. E agora, durante a pandemia, a coisa piorou muito quando ele se posicionou, como você diz, quando o Bolsonaro, né, se posicionou contra o isolamento, disse que era só uma gripezinha, e dali começou toda uma multiplicação, parecendo um pandemônio. Foi o que eu disse lá no começo, que começa o pandemônio, porque realmente dali desbaratinou toda essa rede, que inclusive hoje, Renata, tem muitas pessoas que eram amigas nas redes sociais e que não são mais, e que se tornaram também inimigos na vida pessoal, né? Porque justamente por causa dessas fake news. A pessoa difundia, a outra dizia que não era. Ah, porque você é petista, você é isso, você é vagabundo, exatamente, você não quer trabalhar e toda... Exatamente. Houve toda uma consequência muito grave. Todo mundo que é contra, tenta se posicionar contra uma fake news, é taxado como esquerdista, como petista, coisas do gênero, né? Isso é lamentável, porque não tem nada a ver com isso. E o jornalista que tenta fazer o certo, que é o quê? Que é ouvir os dois lados, quer tentar entender a situação, quer tentar também observar as questões, enfim, evidentes, né? Que, embora, né, por exemplo, a Terra não é plana. Então, se uma pessoa chega e diz para você que a Terra é plana, a gente não vai discutir isso. A gente não vai discutir isso. Eu não tenho que ouvir o outro lado, porque simplesmente todo mundo sabe que a Terra não é plana. Então, assim, mas tem que ouvir. Estão querendo censurar, porque esse negócio de fake news é mentira, a esquerda censurando. Não. Você não tem kit gay. Se não tem kit gay, não tem que ouvir o segundo lado, porque não tem kit gay. Não tem que falar se a Terra é plana, porque a Terra não é plana. Então tem que discutir esse assunto.
O assunto não tem que ir para o protagonismo. Só o fato dele ir para o protagonismo, para ele primeiro plano, para a discussão, é isso que eles querem. Eles querem provocar confusão. Eles querem provocar confusão e ibope. É o que eu sempre... Agora, depois que... Quando eu vi lá no passado, eu comecei a combater dentro dos próprios grupos que eu participo, para eles não compartilharem as publicações, mesmo que fossem as mais absurdas. Por quê? Porque é isso que eles querem. Eles são alimentados por fake news e discurso de ódio. Tá? Os bolsominions, como eu chamo. Eles são alimentados por isso. Então, o que acontece? Se você não compartilha, não dá ibope, ele morre. Aquela história morre. Agora, tem muita gente que, inclusive, que combate, que está desinformado, que acaba compartilhando. E o que acontece? Eu quero te perguntar, você como profissional, tá? No RC24, o que você fez, assim, logo no início, tá? Como você utilizou seus meios de comunicação para combater as fake news? Fala comigo. Bom, a primeira coisa que a gente faz, as pessoas já nos procuram para saber se aquele conteúdo que está circulando na cidade é real. Existem uns veículos que são sérios, que a gente sabe que eles fazem um trabalho, mas de maneira geral, me procuram e a gente vai apurar a informação, e aí, se for verdadeira, a gente dá a informação, sempre tentando trazer um detalhe a mais, e se não for verdadeira, a gente coloca mesmo, informa que não é verdadeira, e que o fundamento não procede. Mas a gente também diariamente não, mas pelo menos umas 3 vezes por semana, a gente lança nas nossas redes sociais a campanha para que as pessoas combatam fake news, e caso elas tenham dúvida sobre alguma informação que as pareça duvidosa, que elas entrem em contato com a nossa redação, que a gente apura, entra em contato direto com os organismos, com, enfim, as entidades, os setores específicos, para saber se aquela informação é verdadeira. Então, essa é a nossa contribuição. A gente já... O trabalho contra a fake news a gente já desenvolve na cidade, eu estou falando isso para você lá desde a eleição de 2018, quando a gente percebeu que os ataques... Eu não sou petista, nunca me filiei a partido político nenhum, tenho muitas diferenças com relação à forma como o PT e os seus dirigentes enxergaram a política do Brasil e tudo mais. No entanto, a gente percebia claramente que aquilo que estava acontecendo no Brasil era uma tentativa de desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores, sem fundamento, com mentiras. A mamadeira de piroca, né? Que foi uma loucura. Não, ninguém acredita agora, nisso. Acreditar numa coisa dessa é o que me deixa mais extasiada, entendeu, Renata? Tipo assim, mamadeira de piroca, de onde tiraram isso, gente? Eu fico assim, gente, é impossível. Quando eu, né, no caso, ouço uma pessoa me falar sobre isso, eu fico assim, olhando, falo, gente, de onde saiu, de onde brotou, né, da terra, assim, do nada, porque em qual mundo vive para acreditar em uma maluquice dessa? Porque isso aí não é... Ainda bem que agora a gente tem o quê? A gente teve o desbaratinamento do gabinete do ódio. Finalmente, a gente está tendo essa paz. Você notou que voltou a paz nas redes sociais, que o Facebook diminuiu cerca de 87% de fake news e de bolsominions, de robôs, né? No caso, agora a gente via a mesma publicação 50 vezes por dia com a mesma notícia falsa. Hoje, raramente a gente vê, e quando vê uma vez ou outra. E também o pessoal acordou, né, Renata? Acordou, está despertando e começando a investigar, pesquisar se é verdade ou não. Isso graças ao trabalho que jornalistas estão fazendo, pessoas normais também, pessoas cidadão comum está fazendo, que tem consciência e inteligência. Isso foi uma coisa, mas principalmente porque os robôs pararam de funcionar, né? Não tem outra. Agora espero que sejam punidos todos eles, porque realmente fake news mata, é crime, entendeu? Difundir notícia falsa, você sabe que é crime. Você, como profissional, você tem um registro no Ministério do Trabalho, né? Onde ele atesta que você pode exercer a profissão de jornalista, no caso, você é como uma OAB. Aí você vai lá e difunde a notícia falsa, você vai, não tem como, cara, não tem como a pessoa profissional, entendeu? É isso aí que distingue o profissional do não profissional.
Concordo com entendeu? você. E aí, o que Concordo. acontece? O que você espera agora com o gabinete do ódio desbaratinado? Como é que você vê essa questão agora? Eu não concordo exatamente com você, com tudo que está desbaratinado, o gabinete do ódio. Eu acho que a pessoa do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, foi muito decisivo nessa questão, porque ele é um inquérito que ele mesmo está conduzindo, ele está tendo muita coragem de enfrentar toda essa situação, porque a gente viu que realmente o STF estava acovardado, está acovardado, continua acovardado, todo mundo estava, de certa forma, está, de certa forma, intimidado por essa milícia digital, mas que a gente percebe que boa parte do conteúdo e das opiniões, especialmente na internet, elas são infladas por mecanismos, né, de inteligência artificial, né, de meios, digamos, nem um pouco éticos. Mas eu acho que ainda tem muito trabalho a fazer. Eu, por exemplo, sigo alguns jornalistas, pessoas das quais eu admiro, no caso, o Ricardo Noblat, que tem um texto bastante interessante, não que eu comungue 100% da opinião e do pensamento deles, mas são pessoas, Miriam Leitão, Ricardo Noblat, também tem a Berenice Seara, enfim, algumas pessoas que a gente está um pouco ligado no conteúdo deles. Eles sofrem bastante ataques, né? A Globo, os jornais da empresa Globo, sofrem muitos ataques. Então, eu acho que, assim, de certa maneira, a gente percebe também que 30% da população ainda está com Bolsonaro. Então, eu não sei se isso está simples, assim, se está definido, se nós já resolvemos essa questão. Agora, Definido e resolvido ainda não, né? Porque é como você falou, ainda tem apoiadores. Eu não sei se é 30%, não acredito, porque tem muita gente arrependida, mas vamos colocar aí que 25% que apoia ele, ainda chega essas fake news, ainda chega essa desinformação. Inclusive, minha tia me enviou hoje de manhã uma fake news. Eu falei, quem te passou essa fake news? E aí eu falei, quem foi que te passou isso? Eu já fiquei pirada. Na hora que eu li, eu falei, que é isso, tia Lali? Fala sério, né? Pelo amor de Deus. é por aí. Aí ela falou, foi fulano de tal. Eu falei, só pode ser bolsomínio, né? Aí ela falou assim, demais. É por aí. Aí eu Então, falei, gente, não compartilha isso, isso é crime. Mas, né, tipo assim, existem aquelas pessoas, só que aquele milhões de, né, de robôs ao mesmo tempo disseminando, graças a Deus, foi freado através dessa ação do Supremo, o Moraes, né, o ministro, ele é pago para isso, também não merece tantos elogios, porque ele é pago para isso, né, ele é funcionário público e está fazendo o correto, né, no ministro Alexandre de Moraes. E ele está fazendo o correto justamente porque ele sofreu na pele, porque ele sentiu a dor. Eu também fui muito atacada nas redes sociais. Eu fui chamada de coisas e ameaçada de coisas no dia que você nem imagina. Você deve imaginar porque você também está na linha de frente e sabe, entendeu? Então, assim graças mesmo. a Deus, aquele incômodo maior, que era os 50 milhões de robôs, eles estão inoperantes neste momento e a gente está tendo um momento para respirar. Apesar de ainda ter, né, problemas e ver ainda coisas desagradáveis e desinformativas na internet, que são justamente o pessoal que segue a mesma os mesmos mentecaptos, né, que estão lá disseminando. Começa de lá da estrutura superior, né, que está no comando do país neste exato momento. Em breve vai cair. E agora, Renata? Aqui é 15 minutos com o Júlio Costa, o programa, só que é sempre o que eu digo, como o assunto é tão interessante, às vezes vai para 20, 25, mas também eu sei que você está numa correria danada, gente importante em outro nível. Não, imagina, minha amiga, é uma correria tão grande e nós estamos aí com nossa equipe está com uma pessoa que foi tirar umas férias. E aí a gente trabalha dobrado, que aí sou eu que cubro as férias dela, né, Andréa Reis? Trabalho dobrado. O pessoal pensa que é só fama ser jornalista. Na verdade, é muito trabalho e pouco dinheiro. Muito trabalho, muita dedicação, é vocação, é amor à comunicação. É muito trabalho, pouco dinheiro, às vezes muita contrariação também, mas vale a pena, porque levar informação de verdade não tem preço. E não tem preço quando você recebe um elogio que lá do seu trabalho, lá nas redes sociais, eu te acompanho, né? Sou sua fã, como eu disse, é um prazer para mim ter você aqui no meu programa.
Fico feliz também que você esteja morando há pouco tempo aqui, mas que já tenha entrado em sintonia com a gente, né? As pessoas que têm uma energia parecida costumam se sintonizar e é legal. Fico feliz. Com certeza, estamos juntos. Agora eu quero que você faça as suas considerações assim, finais. Quero que você dê uns conselhos para o pessoal, para quem nos assiste. Esse vídeo, essa live, ela é streaming, como eu te expliquei, então ela fica gravada e pode ser acessada a qualquer momento. E esse conselho, eu quero que você dê uns conselhos para os nossos interlocutores aí, quem está assistindo e quem vai assistir a gente, sobre como combater, identificar e combater. O que fazer quando você identifica que é uma notícia falsa? Fala com a gente. Bom, primeiro eu acho que seguir os canais de notícias que são de verdade comprometidos com a verdade, com a apuração. Uma das coisas que você precisa observar atentamente é o URL, quer dizer, o link, se o link é certinho, porque tem links que fingem ser Globo, que fingem ser, né, de um veículo de comunicação, mas na verdade tem uma pequena alteração lá que aí distrai você e te joga num outro link. A qualidade do texto, ver se o texto está usando realmente o português correto, a norma gramatical. Isso é um indicativo de que a pessoa não é um jornalista ou que é um aventureiro, que é ele não saber formatar um texto de qualidade, fazer uma apuração direta, obedecer umas metodologias que tem do jornalismo. Mas acho que, acima de tudo, é você estar sempre lendo com atenção e sendo crítico com aquilo que você está lendo, né? E na dúvida, eu acho que na dúvida você deve procurar se essa informação saiu só naquele veículo, porque se ela tiver saído em mais de um veículo, e hoje na era digital isso é muito provável, se sai uma notícia em primeira mão, não tarda o outro veículo copiar. Então, se o outro veículo copia e aquilo vira um efeito, você pode acreditar mais na veracidade daquela notícia. Mas se ela está só naquele canal que tem um site com nome estranho, que você não. Uma formatação diferente, um português sofrível. Aí, meu amigo, é ligar o alarme e o botão do delete. Isso está muito comum. Notícias de grupo de WhatsApp, tem que tomar muito cuidado. Notícias de memes. O meme não é uma notícia, né? Então, tudo isso você tem que ficar atento. Eu acho que, acima de tudo, é você provocar os veículos que já são consagrados com respeito e credibilidade. Olha, eu recebi esse link aqui, essa informação. Será que é verdade? Você manda para a redação. E a redação não só da RC, mas você vai encontrar isso no G1, o pessoal da InterTV, o pessoal da Folha dos Lagos, citando um exemplo aqui nos colegas mais próximos. As rádios, como a Rádio Costa do Sol FM também, você pode mandar isso para outros companheiros de emissora de rádio, que vamos apurar e checar se é verdade. E se for verdade, a gente vai trazer essa notícia para você. Agora, quando você vê uma notícia muito histriônica, o que é histriônica? São aquelas informações assim muito chamativas, muito sensacionalistas. Você já começa a autuar, né? Por isso que eu digo, tem que manter o senso crítico. Quando você começa com uma informação dizendo que vão distribuir mamadeiras com o bico semelhantes a um pênis nas escolas públicas, você tem que ter dois dedos de raciocínio e falar assim, não, gente, qual é a professora que vai admitir isso? Será que a diretora, a dona Magali, lá da escola que meu filho estuda, vai admitir isso? Não, dona Magali não vai admitir isso, eu vou lá conversar com a dona Magali. Então começa por aí essa reflexão. E não podemos esquecer a principal questão desse ponto, que o diabo é o pai da mentira. Eu não me lembro nesse versículo bíblico, eu tenho que decorar. O diabo é que é o pai da mentira. Então, onde você vê um meme fake contando uma mentira uma vez, duas vezes, não espera vir a terceira, não, porque de lá só sai mentira. Daquele canal de comunicação, repetidas vezes, aquele site, aquela página, aquele grupo de WhatsApp manda mentira fraudulenta, mentira fake, desiste. Uma vez dá para admitir, vamos observar, ver se aquele canal vai se desculpar, tentar se retratar. Mas se não fizer isso, sai fora dali. Mesmo que seja o grupo de WhatsApp da sua igreja, o pessoal que você é tão querido, da tua família, onde está a tua tia,
tua avó, teu primo. Vamos ter cuidado, porque ali também pode ser um canal de multiplicação de notícias falsas e as pessoas muitas vezes compartilham até por inocência, elas não têm exatamente a noção de que estão fazendo mal. Mas é importante que a gente saiba, estamos vivendo o império da fake news, né? E temos que estar muito atento, muito Joseph, atento. Porque Joseph, fake news mata, né? Está comprovado que fake news mata. A desinformação, ontem saiu até, ontem teve uma reunião da OMS, da equipe de comunicação da OMS, e passou essa reportagem, e que eles montaram uma equipe específica para o combate às fake news contra a OMS, entendeu? Porque eles têm consciência que as fake news matam. Eles intitularam as fake news como o vírus da desinformação mata. Então vamos prestar atenção, porque realmente são nossas famílias, são nossos amigos, são pessoas próximas que podem, tipo assim, teve gente, Renata, que eles estavam relatando, eu vi essa reportagem, eles estavam relatando que teve gente que divulgou fake news que tomar etanol, o álcool do posto que se abastece o seu carro. Que loucura! Curava coronavírus. E teve 18 óbitos. Porque então, tipo assim, teve muitos, mas tem muitos. Se você entrar lá na página, tem todo um relatório até de as fake news e o que elas causaram, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante. Foi um prazer para mim, está sendo um prazer aqui representar a equipe 15 Minutos de Jornalismo Independente e estar batendo esse papo com você. Foi ótimo. Esclarecedor mesmo. Eu vou ter que encerrar, estamos chegando no limite. E, tipo assim, muito obrigada. E espero que você venha mais vezes aqui para a gente debater outros assuntos. Cenário político, que você entende bastante de política, falar sobre, né, possíveis candidatos, talvez, né, propostas é o que a gente quer saber, o que você pensa. Tudo isso, a gente aqui do Equipe 15 Minutos vai contar com sua participação. Eu vou te perturbar para a gente ter outras entrevistas. E fica comigo, eu vou só encerrar com o pessoal, tá? E fica tá bom, só querida, mais um beijo para todos por aí. Obrigada. 15 Minutos de Jornalismo Independente, com Renata Cristiane, esse bate-papo maravilhoso aqui com gente profissional e que realmente entende sobre o assunto. Esse é o objetivo nosso aqui do 15 Minutos com Julie Costa, trazer informação de verdade para você. Nada de fake news. Fake news é coisa do passado. 15 Minutos de Jornalismo Independente de verdade. Até a próxima. Às 11 a gente tem o Carlos Cunha, que vai falar sobre a reabertura dos hotéis aqui em Cabo Frio. E eles vão nos contar tudinho, hein? Conto com vocês. Um grande abraço, um beijo aí.